Me diga uma coisa, você está iniciando no desenvolvimento mediúnico ou está incorporando sem controle? Tá precisando de ajuda? Presta atenção no vídeo de hoje, foi feito para você. Bora pro vídeo! Um salve com muita alegria, família, uma de boa! Eis nós aqui novamente. Esse é um canal de religião. Eu peço nesse momento que todos os orixás e guias derramem sua bênção e seu axé sobre você, que todo mal que esteja sobre você seja quebrado e que caia por terra, e que durante todo o tempo dessa nossa reunião virtual que você receba todas as energias necessárias para o seu equilíbrio e a sua felicidade. É assim que a gente começa o canal Uma de Boa, mais um vídeo de sábado para você. E você está passando por primeiras incorporações, pela primeira incorporação? Então presta atenção. Hoje tem dicas e conselhos para você, especificamente para você que está iniciando o desenvolvimento mediúnico no seu terreiro, ou para você que não vai em lugar nenhum, mas sente a ação da espiritualidade, incorpora fora de controle, passa por esse tipo de problema. E fica comigo até o final do vídeo, que eu vou passar 7 dicas matadoras, 7 conselhos de ouro para melhorar a sua incorporação e o seu desenvolvimento mediúnico. Mas para variar, o melhor tá lá no finalzinho. Mas conta para mim se você está passando por isso, se você incorpora fora de controle, se você está iniciando o seu desenvolvimento mediúnico, conta para mim como está sendo a sua experiência. E se você já é médium formado, me conta também como foi o seu início, como foram as suas primeiras incorporações, que isso vai ajudar demais as pessoas que passam pelo problema que tanto eu quanto você, que já somos médiums há muito tempo, já passamos, vai ajudar muita gente. Tenha certeza que eu estou lendo todos os comentários e deixando like em tudo. E para começar o nosso vídeo, eu quero dividir os médiums iniciantes em 2 grupos. Aqueles que passam por problemas mediúnicos, que passam por problemas de incorporação fora de controle, que têm problemas espirituais em geral. E aqueles que iniciaram o seu desenvolvimento mediúnico por amor à religião, que começaram a frequentar a Umbanda e em algum momento foram orientados a iniciar o seu desenvolvimento. E vamos começar falando desse primeiro grupo, das pessoas que têm problemas espirituais. Essas pessoas são aquelas que já demonstram um potencial mediúnico muito grande. E esse potencial pode ter surgido de diversas maneiras. Por incorporação sem controle e sem consciência, por alterações de humor constante, podendo essa pessoa ter sido até diagnosticada com algum problema psiquiátrico, por doenças que vão e vêm sem que a medicina terrena encontre ou feche um diagnóstico, ninguém descobre qual é o problema, por sonhos e premonições que depois se realizam, por passar mal em meio a multidões, por ver, ouvir ou sentir espíritos. E olha, pessoal, eu poderia aqui colocar uma lista enorme de outros sintomas que poderiam estar aí demonstrando uma mediunidade aflorada, uma mediunidade que está explodindo. Inclusive a gente aborda muito isso no curso de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico. Esses aqui que eu citei são apenas alguns sintomas. E essas pessoas sofrem. E sofrem ainda mais pessoas que passam por isso, cujas famílias não têm experiência ou vivência dentro de religiões espiritualistas, como Espiritismo, Umbanda, Candomblé e outras religiões do gênero. E isso pode ser até pior, porque às vezes por serem católicas, evangélicas, podem até ter uma dificuldade incrível, pode ter uma resistência em aceitar um dom que nasceu com a pessoa, que foi dado por Deus. E existem aqueles que resistem e existem os que teimam em não acreditar. Esses que fazem opção por não acreditar, pode ser por comodidade, porque não querem compromisso, ou por terem feito opção ao ateísmo, por serem ateus. Mas enfim, esse grupo de pessoas que eu estou falando aqui dentro desse primeiro grupo, são realmente as que mais sofrem. E acho que o sofrimento maior não é o de portar uma mediunidade galopante, mas o de viver em conflito consigo mesmo. Para aqueles que não querem se envolver com religião, que nem a Umbanda, por medo do compromisso ou medo da responsabilidade, eu quero lembrar você que não existe paz, felicidade e prosperidade sem um mínimo de sacrifício. Já aqueles que optaram por não acreditar, aí eu vou falar para você que não é natural você duvidar de uma coisa que você está vivendo, não é uma outra pessoa que está vivendo, está te contando. Você está passando
diariamente ou eventualmente por isso e não acreditar em você mesmo é antinatural. Negar isso é negar a você mesmo. E a verdade é que esse dom nasceu com você. E por algum motivo, e existem motivos para isso ter acontecido, ele veio à tona, ele subiu, ele apareceu. E todo dom, toda vocação é bela, toda vocação é virtuosa. Mas todo dom exige educação, exige disciplina para extrair o melhor que existe em você. E isso é para tudo, gente. Eu estou falando aqui de uma coisa de mediunidade, de uma situação espiritual. Mas se você tem aptidão, por exemplo, para se tornar um marceneiro, se você não estudar e não se dedicar, nunca se tornará um grande marceneiro, mesmo tendo vocação. Se você tem vocação para tocar um instrumento musical, se você não se dedicar, não estudar, não se aplicar, não fizer exercícios repetitivos, você nunca vai se tornar um músico decente. E para vocês, esse primeiro grupo, né, que passam por esses problemas espirituais, eu recomendo a vocês, em primeiro lugar, que procurem um terreiro de Umbanda, um espaço espiritual sério. E primeira coisa, não vai lá para desenvolver mediunidade, gente. Comece se tratando, comece passando com as entidades, tomando passe, tomando orientação, fazendo limpeza, fazendo descarrego. Siga as orientações das entidades. Com o tempo, ou você mesmo vai sentir o desejo de seguir nesse caminho, ou o que é muito comum, aliás, acho que é o que é mais comum, as próprias entidades que te atendem, os próprios guias espirituais, vão te orientar a seguir no caminho da mediunidade. É interessante falar nesse primeiro grupo das pessoas que têm problemas espirituais, das pessoas que realmente aceitam o dom e vão procurar um caminho de desenvolvimento. E eu acompanhei muitos casos de pessoas que tiveram mediunidade que explodiu, que chega no terreiro desesperado. Acompanhei muitos casos desse tipo e eu verifiquei as seguintes situações. O dom inicialmente, ou seja, a incorporação, se manifesta irracionalmente, sem controle, sem a vontade da pessoa. E a pessoa começa a ir no terreiro e tem dentro do terreiro essas manifestações e aquilo é muito difícil de controlar, a pessoa fica angustiada e acha que nunca vai controlar. Tenha paciência, demora para você colocar isso em equilíbrio. Até porque quem tem uma mediunidade que explodiu, também muitas vezes consegue absorver muita energia negativa, limpar, te descarregar e equilibrar você, pode levar algum tempo. Porque é só colocando em equilíbrio que você vai passar a controlar racionalmente, você passa a ter controle sobre o processo da incorporação. Como eu acabei de dizer, pessoas desse tipo que tem essa mediunidade que explodiu, que está aflorada, elas normalmente manifestam, chegam ao terreiro com uma quantidade de energia negativa gigantesca, demorando para se limpar e para retornar ao equilíbrio. Até quero dar um exemplo aqui, no caso da minha esposa, né? A minha esposa acho que viveu o terreiro, acho que por uns 2 anos, ela passou só se limpando e se descarregando, para depois começar a ter algum controle sobre suas incorporações. Só para deixar esse adendo que eu acho importante. Mas a verdade é, mais uma vez, desenvolvimento mediúnico, o desenvolvimento em si, ele só vai acontecer mesmo quando você estiver equilibrado energeticamente. Olha outra coisa que acontece muito com essas pessoas. Elas incorporam ou quiumba, né? Incorpora espírito obsessor, espírito negativo no terreiro. E daí a pessoa fica cheia de vergonha porque o quiumba falou, o quiumba rolou no chão e fez. Ou ainda, quando recebe seus próprios guias, aquilo vem numa intensidade tão grande que isso causa constrangimento no médium. Muitas vezes, esse constrangimento faz com que a pessoa vá se afastando do terreiro, vai deixando o seu desenvolvimento de lado por apenas uma vergonha, que é uma coisa que a maioria das pessoas passa no início do desenvolvimento nos terreiros de Umbanda. A vocês todos que passam por esse tipo de situação, que procuraram já os terreiros, estão iniciando seu trabalho, eu peço encarecidamente, eu peço com muito carinho, não abandonem o desenvolvimento mediúnico. E para esse grupo de pessoas que passam por essa experiência de mediunidade que explode em algum momento da vida, a recomendação é a mesma. Não deixe que coisas pequenas, que situações menores impeçam vocês de encontrar um caminho maravilhoso de vida, que irá trazer alegria e propósito a você e que vai te ajudar a crescer e alcançar bênçãos tanto espirituais, mas também bênçãos materiais.
E pessoal, acredite, eu estou falando de coisas que eu vi e que acompanhei. Eu já acompanhei o desenvolvimento de inúmeros, eu falo dezenas de médiuns, mas já passou de centenas de médiuns que eu acompanhei o desenvolvimento mediúnico. Afinal de contas, são quase 15 anos nessa função. E é por isso que eu quero convidar você para o nosso curso Maniboa de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico. Isso aqui não é desenvolvimento online, são informações, exercícios, práticas que vão desbloquear, destravar a sua incorporação, destravar o seu desenvolvimento mediúnico, vai trazer mais confiança, mais segurança para você nas suas atividades mediúnicas do terreiro, nas suas incorporações, vai fazer toda a diferença. E se você quer mais informações, desce no primeiro comentário fixo desse vídeo, tem um link para o curso de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico. Você clica lá, responde umas perguntinhas, clicou no enviar, você vai ser direcionado diretamente para o WhatsApp do Newton Sombra, porque aqui você é um ser humano, você vai fazer parte da família Maniboa EAD, e o Newton vai ter o maior prazer em responder todas as suas perguntas. Eu, como sempre falo, né, me dê a honra de ser o seu professor. Mas vamos continuar com o vídeo. E agora temos o outro grupo, né, das pessoas que iniciaram nos terreiros como assistência, passando em consultas e com o tempo ou manifestaram o desejo, ou já manifestaram a incorporação, ou foram orientadas pelos guias espirituais a iniciar o desenvolvimento mediúnico. A todos vocês que seguiram por esse caminho, ficam aqui os meus parabéns. Não que os outros não mereçam os meus parabéns, mas eu sou de um tempo que todo mundo falava assim: ai, na Umbanda você só vai pela dor, você só vai pela dor. E vocês estão chegando na religião por amor. Para aqui, para o Pai Márcio, que é sacerdote de Umbanda, eu falo, nossa, isso enche meu coração de alegria e gratidão. Para vocês que escolheram esse caminho por opção, mas que a primeira pergunta que todo mundo faz é: será mesmo que todo mundo pode se tornar médium? E para quem acompanha o canal, sabe que eu sempre respondo aqui no canal que sim, todo mundo pode se tornar médium. Mas eu sempre faço a ressalva que isso pode ser mais difícil para uns que para outros. Vamos entender um pouco do porquê que isso acontece. Dentro da religião de Umbanda é muito comum nós ouvirmos que só pode seguir no caminho da mediunidade quem tem missão. E daí vem o Pai Márcio aqui e fala que todo mundo pode ser médium. Afinal de contas, qual que é a verdade? Quem que está certo? Isso se enquadra perfeitamente naquilo que eu falo. Para essas pessoas que têm uma missão de trabalhar mediunicamente, provavelmente terão muito menos dificuldades no processo do desenvolvimento mediúnico. Inclusive, dependendo do tamanho da missão, pode ser até que seja muito rápido esse desenvolvimento. Agora, para aqueles que não têm missão, e quando eu estou falando de missão aqui não tem a obrigação de trabalhar mediunicamente, estão fazendo isso por amor, se demonstrarem dedicação, fé e disciplina, serão abençoados também com o desenvolvimento desse dom. Afinal de contas, médium todo mundo é, em alguma intensidade. Vocês que não têm missão, certamente terão muito mais dificuldades e desafios a superar. Devemos lembrar também, pessoal, que existem muitos tipos de mediunidade. E a incorporação é apenas um desses tipos. É um assunto que a gente também aborda no curso de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico. Mas eu acredito que se você já manifesta algum dom de mediunidade, de ver, ouvir, perceber, eu creio que você, de alguma forma, também poderá se tornar um médium de incorporação, sim. Agora, uma outra forma de melhorar a mediunidade é deixando o like, galera. Deixa esse like, você não tem noção de como isso é importante para nós, como isso enche o nosso coração de alegria e só me dá mais vontade de trazer vídeo com conteúdos ainda maior, ainda melhor para você. Deixa esse like, se inscreve no canal, a gente só agradece. E continuando com o nosso vídeo. Mas o que eu quero mesmo deixar para você são conselhos e dicas para quem está iniciando com a incorporação, para quem está começando o desenvolvimento mediúnico. E mesmo para você que já iniciou o desenvolvimento há algum tempo e está com dificuldades. Vamos lá? Dica número 1. Não tenha medo. E quando eu falo medo, eu estou falando medo de muitas coisas. Não tenha medo de perder o controle ou ceder o controle para o seu guia. Não tenha medo nem preocupação com o que os outros estão pensando ou falando. E não duvide de sua capacidade nunca. O medo é o segundo maior fator que bloqueia a mediunidade. 2. Inicie o seu desenvolvimento mediúnico pelo motivo correto. Não inicie o seu desenvolvimento mediúnico
Ai, que eu preciso me curar da doença que eu tenho, que é por causa da mediunidade. Ai, eu estou desenvolvendo a mediunidade para abrir os meus caminhos. Ou pior ainda, né? Está desenvolvendo a mediunidade para aparecer. Esse caminho vai te levar a problemas, tristezas e muita frustração. Olha, isso também eu falo melhor no curso, mas o único motivo que existe para você iniciar um desenvolvimento mediúnico, presta atenção, é o desejo de servir as pessoas, de transformar, de ajudar a melhorar a vida das pessoas, sendo apenas um instrumento para a espiritualidade. 3. Não crie expectativas sem cabimento. O processo do desenvolvimento mediúnico pode ser lento para a maioria das pessoas. Então não adianta você acreditar que em 3 meses ou 6 meses você vai estar incorporando todas as linhas. Não é assim que a banda toca. E não adianta você querer se comparar com os outros, tá? Ai, o fulano lá em 6 meses estava na corrente principal, estava na corrente de atendimento. Não se compare. Se ele foi mais rápido que você, teve seu desenvolvimento mais rápido, só significa que a missão e a responsabilidade dele é muito maior que a sua. Respeite o seu tempo e os seus limites. Meu conselho é: pense menos no destino, pense menos no ponto de chegada e aproveite mais a sua viagem. 4. Aprenda com o estudo e com os guias. Um erro muito comum dos iniciantes de terreiro é acreditar que seus irmãos de fé sabem mais do que ele. Na teoria isso até faz sentido, mas na prática isso não funciona. Por isso é importante que você pergunte aos seus dirigentes, apesar que eu sei também que existem muitos dirigentes que ou não respondem ou acabam respondendo coisas absurdas. Eu ainda recomendo que você consulte, que você faça perguntas, que você tire suas dúvidas com guias de médiuns que você confia, que você acredita, que você se trata. E ainda que você procure estudo, leitura, cursos. E olha, parece papo de professor, mas o estudo muda tudo. Tem uma frase que eu sempre falo aqui que é: o estudo liberta e o estudo transforma as pessoas. Também na religião. Então, lembre-se, conhecimento que você adquire dentro do terreiro e o estudo vão te ajudar demais nesse caminho. 5. Você deve domar a sua mente e controlar a ansiedade. Presta atenção aqui. O estado de relaxamento é fundamental para se alcançar a incorporação, para se obter aquilo que chamamos de transe mediúnico. O mundo atual bombardeia a sua cabeça com informações e acelera demais a sua mente. E é claro, gente, é óbvio que não dá para você mudar isso no estalar de dedos, do dia para a noite. Não dá para você mudar a ansiedade em pouco tempo. Mas é exatamente o mesmo caminho da incorporação, do desenvolvimento mediúnico. É necessário a repetição constante, exercícios, disciplina e determinação para se acalmar a mente. A primeira coisa que eu falo, e eu falo isso no curso e dou outras técnicas, é exatamente de você tirar 15 minutos por dia de silêncio para você ouvir o que está acontecendo dentro de você. Mas isso é só a pontinha do iceberg. Se você conseguisse ficar sentado no chão 15 minutos em silêncio, sem celular, sem nada, já ia fazer uma transformação gigantesca para ajudar você a desacelerar a sua mente. E existem sim banhos, técnicas e exercícios que ajudam você a controlar a sua mente e domar a sua ansiedade. Você lembra que eu falei que o medo é o segundo maior fator de bloqueio da mediunidade? Então, ansiedade é o primeiro fator que mais bloqueia a ansiedade. Por isso, domar isso é fundamental. 6. Orações, oferendas e firmezas. Isso é fundamental para qualquer umbandista. É o nosso momento de conexão com os orixás e guias. Esse deve ser um momento sagrado, sem pressa, de muito silêncio, de muito respeito, onde você pode aproveitar esse momento para fazer perguntas mentais aos seus guias e aguardar. Com o tempo você começa a interpretar respostas que chegam na sua mente, que chegam de maneira intuitiva, que chegam por intuição a você. Esses são os primeiros passos para melhorar a sua conexão com o seu guia. E 7, e quem sabe o mais importante deles,
O desenvolvimento não é somente mediúnico. Exatamente isso que você ouviu. O desenvolvimento não é só mediúnico. Essa história de você passar a incorporar, de desenvolver a mediunidade, também, na minha opinião, obrigatoriamente deve levar a um desenvolvimento interno, a um desenvolvimento pessoal. Nesse processo do desenvolvimento mediúnico, é esperado que você melhore como pessoa e como ser humano. E se você estiver incorporando e não começou a mudar o seu eu interior, tenha certeza que alguma coisa muito errada está acontecendo. E se você praticar, exercitar essas 7 dicas de ouro, eu garanto a você que você vai ter um desenvolvimento mediúnico muito melhor, vai ter uma incorporação muito mais segura e esse processo vai se tornar mais curto, vai acelerar o seu processo de desenvolvimento. Suas incorporações serão mais estáveis e sua interação com seus guias será muito maior. Quer mais? Então coloca nos comentários qual vídeo você quer ver aqui no canal, qual outra informação que você quer saber. A gente prepara um vídeo para você, tenha certeza, a gente faz tudo pela família. Tá com o desenvolvimento mediúnico travado? Tá com dificuldade de sentir, de perceber seu guia, de se conectar com seu guia? Então, presta atenção. Eu sou o professor Márcio Caim, sacerdote de Umbanda, e há 15 anos eu trabalho com o desenvolvimento mediúnico presencial das pessoas. Eu quero dividir todo o meu conhecimento, a minha experiência com você, para te ajudar nessa jornada do desenvolvimento mediúnico. Quero convidar você para o nosso curso Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico. Não é desenvolvimento online, é um curso estruturado que vai trazer informações, conhecimento, explicações e dicas para você realmente ter uma experiência muito melhor no desenvolvimento mediúnico presencial no seu terreiro. A gente vai falar da famosa pergunta: é você ou é o guia? Banhos que melhoram o desenvolvimento, dicas para você se concentrar e perceber mais a presença espiritual. Olha, gente, tudo por um preço muito menor do que você imagina, com todos esses benefícios. Lembrando que aqui você é tratado como um ser humano, vem fazer parte da nossa família. Quer maiores informações? Desce no primeiro comentário fixo desse vídeo, vai ter um link, vai abrir um formulário, preencha as 3 informações, clique no OK, você vai ser direcionado para o WhatsApp do Newton Sombra, que vai ter o maior prazer em passar todas as informações para você. Como eu sempre peço, me dê a honra de ser o seu professor. Eu acredito que esse vídeo vale o like que você não deixou aquela hora e a inscrição aqui no canal, né, galera? Clica no botão vermelho inscrever-se, depois que mudar de cor, clica no sininho para receber sempre as notificações dos novos vídeos. E se você quer deixar a sua opinião ou tem perguntas, ficou dúvida sobre esse vídeo, coloca aqui nos comentários. Eu e a equipe estamos mapeando todas as suas perguntas e a maioria delas estão sendo respondidas nos programas de segunda e quarta-feira, os PTDs, Plantões Tira Dúvidas, e na sexta-feira também tenho comentando comentários. Quem sabe o seu comentário seja selecionado. Lembrando, existe espaço de membros, gente. Tem muita informação, mironga, técnicas, depoimentos, entrevista, relatos. Olha, de uma forma muito mais à vontade, muito mais despojada. Exatamente como eu comecei o canal, como está gostoso fazer esse espaço de membros e não para de crescer. Quer fazer parte da família membros também? Ou você entra na primeira página, na página inicial do canal Umbanda de Boa aqui no YouTube e vai no Seja Membro. Ou aqui do lado, né, abaixo do vídeo, você também tem um Seja Membro. Ou você vai também no primeiro comentário fixo, abaixo do link para o curso de desenvolvimento, né? Você vai ver que tem lá Seja Membro, tem um linkzinho para você clicar e fazer parte da família Membros. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Eu peço ao Pai Oxalá, você que é o orixá que regula a fé, que regula o chakra coronário, por onde todas as informações espirituais são trazidas até nós aqui no plano terreno. Abençoa a pessoa que assiste esse vídeo nesse momento, ajuda ela a abrir a sua consciência, a retirar o seu medo, mostrar o caminho certo que ela deverá seguir para encontrar um espaço sério e verdadeiro de Umbanda, para que ela possa se tornar mais um médium aproveitável para a espiritualidade de Umbanda, para que a gente possa levar cada vez mais cura e libertação a todos. Pai Oxalá, eu peço a você também que leve a esta pessoa que assiste esse vídeo nesse momento toda a saúde, proteção, paz, luz e prosperidade. Mediunidade vale muito a pena. Eu prefiro ser médium do que ser sacerdote. A gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Até a próxima.